Numa época de grande sofrimento para o povo de Israel no Egito, o faraó, com medo do seu crescimento, ordenou uma crueldade sem fim. Todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam ser lançados no rio Nilo. Foi nesse cenário de terror que nasceu Moisés. Sua mãe, Jocabede, vendo a beleza e a preciosidade daquela vida, o escondeu por 3 meses. Quando já não era mais possível, ela teceu uma pequena cesta de junco, a impermeabilizou e, com o coração apertado, a colocou nas águas do Nilo. A irmã de Moisés, Miriam, observava de longe, esperando um milagre. E o milagre aconteceu. A filha do faraó desceu para se banhar, encontrou a cesta e, ao ver o bebê chorando, sentiu compaixão. Mesmo sabendo que era um menino hebreu, ela decidiu adotá-lo. Miriam, com uma coragem impressionante, se aproximou e ofereceu uma ama de leite. E assim, por uma reviravolta do destino, a própria mãe de Moisés foi paga para amamentar seu filho, garantindo que ele crescesse nos palácios do Egito, com a educação de um príncipe, mas com a ciência de suas verdadeiras origens. Moisés cresceu e se tornou um homem forte e inteligente. Mas seu coração se partia ao ver as injustiças cometidas contra seu povo. Um dia, a raiva tomou conta dele quando presenciou um capataz egípcio maltratando brutalmente um hebreu. Num impulso para defendê-lo, Moisés matou o egípcio e o enterrou na areia. Quando seu ato foi descoberto, o medo tomou conta dele. Para salvar sua própria vida, ele fugiu para o deserto de Midian. Ali, a vida de príncipe deu lugar à simplicidade de um pastor. Moisés encontrou as filhas de Jetro, um sacerdote local, casou-se com uma delas, Zípora, e passou a cuidar das ovelhas de seu sogro. Anos se passaram numa rotina tranquila, longe do poder e do luxo do Egito. Mas Deus tinha um plano muito maior. Um dia, enquanto pastoreava perto do Monte Horebe, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça que ardia em chamas, mas não era consumida pelo fogo. Aproximando-se, ele ouviu uma voz que o chamava de dentro das chamas. Era Deus, o Eu Sou, o Deus de seus antepassados, revelando-se a ele. A ordem era clara e assustadora: voltar ao Egito e libertar o povo de Israel da escravidão. Moisés hesitou. Sentia-se incapaz, com medo de não ser acreditado. Ele pediu sinais, pediu que Deus enviasse outra pessoa. Mas Deus, com paciência, lhe deu poder. Sua vara se transformaria em serpente, sua mão ficaria leprosa e se curaria instantaneamente. E seu irmão, Arão, iria com ele para ser seu porta-voz. De volta ao Egito, Moisés e Arão confrontaram o faraó com uma mensagem divina. Deixa ir o meu povo. Mas o coração do faraó estava endurecido. Ele recusou. E assim começou uma série de desastres terríveis que abalaram o Egito até os seus alicerces. As pragas. As águas do Nilo se transformaram em sangue. Rãs, moscas e pestes invadiram a terra. Tumores afligiram homens e animais. Uma chuva de granizo e fogo destruiu as plantações, e gafanhotos devoraram o que sobrou. Uma escuridão densa e palpável cobriu o Egito por 3 dias. A praga final foi a mais devastadora: a morte dos primogênitos. Mas para os israelitas, Deus instituiu a Páscoa. O sangue de um cordeiro, passado nos umbrais das portas, seria o sinal para que o anjo da morte passasse por cima de suas casas. Naquela noite, um grande clamor encheu o Egito. Cada família egípcia perdeu seu filho mais velho. Finalmente, com o coração partido, o faraó cedeu e expulsou os hebreus. Uma nação inteira saiu em êxodo, levando consigo as riquezas que os egípcios lhes deram às pressas. Mas a liberdade ainda não estava garantida. Logo depois da partida, o faraó se arrependeu e perseguiu os israelitas com seu poderoso exército de carros e cavaleiros. Encurralados entre o Mar Vermelho e os guerreiros egípcios, o povo se desesperou. Mas Moisés, firme em sua fé, ergueu sua vara sobre o mar. Um vento forte soprou a noite toda, abrindo um caminho seco, com muralhas de água de cada lado.
Os israelitas atravessaram em terra firme. Quando os egípcios tentaram segui-los, as águas retornaram e engoliram todo o exército. A salvação era completa, e Moisés foi confirmado como o grande libertador de Deus. A jornada no deserto, no entanto, estava apenas começando. A euforia da liberdade deu lugar à dura realidade da sobrevivência. O povo murmurou por comida e água, e Deus, em sua misericórdia, proveu. Enviou o maná, um pão que caía do céu todas as manhãs, e codornizes ao entardecer. Moisés fez brotar água de uma rocha. Eles também enfrentaram inimigos como os amalequitas, e venceram enquanto Moisés mantinha suas mãos erguidas em oração. Finalmente chegaram ao majestoso Monte Sinai. Ali, a história da humanidade mudaria para sempre. Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. Durante 40 dias e 40 noites, ele recebeu as leis que guiariam a nação. Os 10 mandamentos, gravados pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra, e um pacto detalhado sobre justiça, adoração e vida comunitária. Enquanto Moisés estava no monte, a impaciência tomou conta do povo lá embaixo. Pressionado, Arão permitiu que fizessem um bezerro de ouro, e eles começaram a adorar o ídolo. Quando Moisés desceu e viu a cena, sua fúria e tristeza foram imensas. Ele quebrou as tábuas da lei, queimou o bezerro, moeu-o até virar pó, e misturou na água para que o povo bebesse, um ato simbólico de purificação e julgamento. A relação com Deus estava quebrada. Mas Moisés, num dos atos mais poderosos de sua vida, agiu como intercessor. Ele implorou a Deus que perdoasse o povo. Deus, em sua misericórdia, atendeu ao pedido, mas as consequências do pecado foram severas. Uma nova ordem foi estabelecida com a construção do tabernáculo, um santuário móvel que simbolizava a presença de Deus no meio deles. Ao longo de 40 anos, Moisés guiou aquela geração pelo deserto. Ele foi legislador, juiz, líder militar e profeta. Enfrentou queixas constantes, rebeliões e a incredulidade do povo. Até mesmo ele, em um momento de frustração, desobedeceu a Deus, ferindo uma rocha em vez de apenas falar com ela para que desse água. Por causa disso, Deus declarou que Moisés não entraria na terra prometida. Apesar de suas falhas, sua liderança foi monumental. Ele preparou uma nova geração para conquistar a terra de Canaã. Enviou espias, mas o relatório sobre gigantes e cidades fortificadas gerou tanto medo que aquela geração foi condenada a vagar pelo deserto, até que todos morressem. Moisés registrou as leis e a história de seu povo, deixando um legado que formaria a base de sua identidade. No final de sua longa vida, do alto do Monte Nebo, Deus permitiu que Moisés visse a terra prometida à distância. Ele contemplou a paisagem de Canaã, o sonho de uma vida inteira, mas não pôde entrar. Ali, após abençoar o povo e nomear Josué como seu sucessor, Moisés morreu. O próprio Deus o sepultou num lugar que ninguém jamais encontrou. A história de Moisés é a jornada de um homem extraordinário, tirado das águas para libertar uma nação. Um príncipe do Egito que se tornou um pastor no deserto, um líder que falou com Deus face a face. Sua vida é um testemunho poderoso de libertação, lei e da profunda relação entre o divino e o humano. Se você gostou de conhecer essa jornada incrível, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para mais histórias como esta. Que seu dia seja maravilhoso.